Oi, gente! Graça e paz para todos vocês. Seja um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, boa e bela madrugada, depende do horário que você estiver me ouvindo. Vai um abraço para todos vocês desse seu irmão em Cristo. Para você que não me conhece, eu sou Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Eu sei que tem muita gente que está entrando, está me vendo pela primeira vez, não sabe quem eu sou. Eu apenas sou um que anuncio o Evangelho. Eu não sou nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum apóstolo. Já fui, mas hoje eu sou um ex-teólogo, um ex-pastor, ex-ministro, que ministrava no sistema religioso. E hoje Deus me libertou dessa mentira e hoje eu gosto de falar desta verdade. E o tema da mensagem que eu tenho para todos nós, meus irmãos, minhas irmãs, é este: a cadeira de Moisés. Esse é o tema da mensagem. Porque Jesus disse no capítulo 23, vamos lá, capítulo 23 de Mateus, Jesus olhando para os grandes, os religiosos, os não me toque, não me rela, aqueles que queriam honra, queria ser honrado. Nós vemos nos dias de hoje essas mesmas coisas, homens querendo poder, homem querendo honra e dinheiro. No tempo de Jesus não era diferente. Quando Jesus veio, ele encontrou com essa cambada de sacerdote, sumo sacerdote, mestre da lei, anciões, chefe do templo, da sinagoga, aqueles homens que gostavam de apontar o dedo, ordenar que o fizeste, colocando fardo pesado nos ombros, jugo sobre as pessoas, nem mesmo com o seu próprio dedo. Eles queriam tocar. Jesus veio e viu essas coisas. Então ele diz assim: ai de vós, fariseus e saduceus, que queira ocupar a cadeira de Moisés. Então eu quero explicar o que Jesus quis dizer com isso. Porque Moisés, não que aquela cadeira, Jesus estava falando de uma cadeira onde Moisés sentava, é o posto, a posição que Moisés tinha, porque Deus deu para Moisés um poder acima de todos os demais. Porque Deus chegou a dizer para Moisés, me parece que lá em Êxodo 7, te coloco você no Egito como um Deus, Moisés. E ele disse para Moisés: eu estou com você, Moisés. As leis foram escritas por Deus, mas por intermédio de Moisés. Moisés não era simplesmente um profeta, ele era também um juiz. Ele julgava e ele condenava. Ele tinha esse direito, porque Deus deu a ele. E aqueles homens já tinham se passado mais de 14 séculos, já indo para 15 séculos, que tinha passado. Moisés morreu logo antes de entrar na Terra Prometida. Viu a Terra Prometida, mas não entrou na Terra Prometida. Mas o nome e a fama de Moisés permanece até o dia de hoje. E Moisés era um homem cheio do poder, cheio da virtude. E Moisés, quem consagrou o primeiro sacerdote, que foi o seu próprio irmão, Arão. E dali para frente, tudo que acontecia
era Moisés quem dava as ordens. Então Moisés era respeitado por toda a tribo de Israel. E o tempo foi passando. Moisés era um homem que tinha as mãos cheias de poder. Porque nós olhamos para 34 de Deuteronômio, versículo 9. Ele colocou as mãos sobre a cabeça de Josué. E Josué foi cheio da virtude do Espírito Santo. É por isso que nos dias de hoje, muitos homens ficam aí, põe um óleo na mão, faz assim. Eu fiz isso muitas vezes. Manda, põe aí, passa, esfrega. Senhor, é que minhas mãos estão aqui. Essas mãos minhas agora, ela está ungida e consagrada. Agora, aquele que crê, onde eu pôr minhas mãos, você vai ver. Não acontece nada, irmão. Isso tudo é tudo barababá, tudo balela, tudo mentira. Então, mas Moisés colocou as mãos, é em cima disso que eles pegam. Uma coisa que não é mandamento nem ordenança. Deus não mandou colocar a mão na cabeça de ninguém. Coloca a mão. Os apóstolos colocou a mão na cabeça daquele povo para receber o Espírito Santo. Mas não é uma ordem, não é um mandamento. Então, todos que quiserem receber o Espírito Santo, vocês colocam a mão. Não, os apóstolos sentiram. Porque no dia do Pentecoste o Espírito desceu e aquele que lá estava recebeu o Espírito Santo. Mas depois eles saíram a todo vapor, pregando o Evangelho. E ele dizia, aquele que crê naquele pela qual foi crucificado, recebe o Espírito Santo. E colocava a mão sobre a cabeça daquele povo recebia o Espírito Santo. Então, se baseando em cima disso, é que os homens dos dias de hoje fazem a mesma coisa. Mas voltando para o tema. Moisés era um homem muito respeitado e temido entre o povo judeu. Então, quando Jesus disse que muitos daqueles homens, aqueles poderosos, queriam ocupar a cadeira de Moisés, sentar na cadeira de Moisés, queria dizer assim, querendo ocupar a posição de Moisés. E Deus não deu esse direito àqueles homens, como nos dias de hoje a mesma coisa. Então Jesus já encontrou essa cambada, querendo ser mais do que os outros. Gostava de ser saudado nas praças, pelas ruas. Gostava de vestir as melhores roupas naquela época. Gostava de fazer suas longas orações, seu discurso para ser honrado e visto pelo povo. Gostava de honra. Aonde se apega isso, irmão Nilson? Lá no capítulo 13 de Romanos, o apóstolo Paulo fala de honra a quem tem honra. Eu pergunto, que honra Jesus teve? Aonde honraram Jesus? Pelo contrário, ele foi martirizado, criticado, zombado, insultado, ameaçado de ser apedrejado, preso, espancado, crucificado. Ele era o único que era digno de receber a maior honra. Mas, infelizmente, é o homem que quer honra. Eu já vi muitos camaradas na frente desses chamados ministérios. Eu sou presidente da Convenção das Assembleias de Deus. Quando ele chega, é aplauso, o povo se levanta de pé e dá glória a Deus, aleluia, e faz aquele barulho. Não, está escrito na Bíblia, dê honra a quem tem honra. Não, irmão. Paulo estava falando que deveremos honrar as autoridades. Você, diante de um juiz, de um promotor, de um prefeito, de um governo, um presidente, um imperador, um rei, você deve prestar honra a esses homens, porque esses homens foi levantado por Deus, não foi homem qualquer. Eles estão ali
porque Deus o colocou. Então dê honra a quem tem honra. Agora, esses camaradas que ficam em cima desses palanques, desse puleiro, dentro desses curral, levanta lá um salãozinho, coloca lá um grupinho lá dentro e fica massacrando aquele povo ali. Vocês têm que me honrar, porque eu sou ungido de Deus. Deus me levantou. Onde Deus te levantou? Quem é você? Então, que isso que nós estamos vendo. Então, nos dias de Jesus, Jesus encontrou com essa cambada, massacrando o povo, colocando jugo pesado, fardo pesado em cima do povo, e querendo ser honrado. E Jesus diz: vós são todos irmãos. Versículo 8 do capítulo 23. Vós são todos irmãos. Porque eles não aceitam ser chamado de irmão. Hoje você chamar um desses bispos, esses pastorzão aí de irmão, eles acham ruim. Eu sou bispo. Eu falo porque já tenho ouvido. Ô irmão fulano, irmão não. Me respeita. Eu sou bispo. Eu sou apóstolo. Eu sou pastor presidente desse ministério. É uma grande coisa. E Jesus disse ainda mais, no versículo 11, ele diz: o maior dentre vós seja o vosso servo. Então, quem é? Aquele que se diz presidente desse ministério, desse movimento, ele tem que ser servo de vocês. Porque ele come na mão de vocês. Ele depende, para ele comer, para ele viver, depende de vocês. Mas então, as coisas é o contrário. Como naquele tempo de Jesus, Jesus já viu essa diferença. Por isso que Jesus comparou os 12 tudo igual. Ele não dizia que Pedro tinha mais honra. João, Tiago, Felipe, algum entre eles tinha mais. Para ele era tudo igual. Ele não deu uma posição mais, essa menos, tudo igual. Ide. Quando ele mandou no capítulo 10, versículos 5, 6, ali de Mateus, ele diz: ide, pregai o evangelho. Não entrei em casa de samaritano e nem andei pelo caminho do gentio, mas ide somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eis que dou poder para curar os enfermos, expulsar toda a obra do mal, ressuscitar até os mortos. Ele deu isso para todos, porque para Deus todos somos iguais. Está lá em Gálatas capítulo 3 e 28. Seja escravo, seja judeu, seja livre, seja homem, seja mulher, seja quem for, não importa. Somos todos um só para Deus. E foi isso que Jesus diz: o maior dentre vós seja o vosso servo. Ele tem que servir vocês. E Jesus provou isso. Em João capítulo 13, versículo 7, ele coloca água numa bacia, joga uma toalha sobre os seus ombros, coloca ali os apóstolos e começa a lavar os pés dos apóstolos. Os apóstolos ficaram surpresos. Mas ele é o nosso mestre. Ele é o Senhor da glória. Ele é aquele que desceu do céu e se colocou entre nós e lavando nossos pés. Pedro quis se recusar, achou isso uma coisa por demais. Onde já se viu o nosso mestre? Ele deveria exigir nós carregar ele nas costas. Olha, vocês têm que me carregar. Mas não. O Pedro diz: Senhor, mas não posso fazer isso. Se você não deixar lavar seus pés, você não tem parte comigo, Pedro. Mas por que Jesus estava fazendo aquilo? Fazendo o papel de servo para mostrar: eu vim para qual finalidade? Eu vim para servir, não ser servido. Hoje existem uns movimentos por aí que eu vi. Irmão Nilson está dizendo isso. Eu vi um movimento chamado restauração. Eu estava lá
Eu tinha muita amizade com um pastor lá, e ele me convidou, e eu estava lá. E era um dia de pão com suco, que eles têm também essa besteira também. E chegou lá, ficou o pastorzão lá, pôs uma cadeira, uma bacia com água, ali. E o pessoal chegava, tirava sapato, tirava a meia, um pé, lavava o pé, enxugava, descansava, sentava na cadeira que estava do lado, calçava o sapato e entrava dentro do templo. Eu fiquei olhando aquela tolice, aquela besteira, porque eu não vi isso em ministério nenhum, dentro da Assembleia, Congresso, nenhuma outra. Mas eu vi ali dentro desse movimento chamado restauração. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando Jesus diz o maior dentre vós seja o vosso servo, o que Jesus quis dizer com isso? Aquele que se diz ser presidente da convenção, pretende me dizer, vai chegar aí o presidente, põe até um tapete vermelho para ele entrar. Como eu já disse, repito, na nossa igreja, quando o presidente chegava, tinha que ser escoltado. Ele não descia do carro, parava lá na rua, ficava esperando os diáconos ir lá, pegar a maleta dele e escoltar ele até o púlpito. Quando ele chegava ali, na plataforma, ele entrava, subia, a igreja recebia ele com honra, aquela coisa errada. Mas esse livro diz diferente. O vosso pastor, o vosso chefe, vosso superior, é o vosso servo. Você tem que colocar ele para lavar banheiro. Os banheiros estão sujos aí da igreja. Passa a mão na vassoura, num balde com água aí e lava. Nós estamos aqui precisando aqui de uma construção, estamos fazendo aqui uma construção, vai amassar concreto, carrega balde de massa. Tem mato aqui no fundo da igreja, aqui, passa a mão na enxada, vai carpinar, porque ele passa a ser o vosso servo. Ele passa a ser o vosso escravo, porque servo e escravo é a mesma função. Tem a mesma coisa, por isso que o apóstolo Paulo diz, vós não são servo. Porque servo era quem servia a lei. Ele diz em Gálatas 4:7, vós não são servo, e nem tampouco filho, vós são herdeiro. Então nós olhamos hoje que esses camaradas quer honra, quer glória, quer aplauso, quer dinheiro e mais dinheiro, dinheiro e dinheiro e poder. Eles não se conformam simplesmente ser só um grande lá dentro do movimento, da empresa, que isso chamou a empresa. Eles vão para a política. E dentro da política, ele se torna um grandão lá dentro. É isso que nós estamos vendo. Então é disso que Jesus estava dizendo para aquele povo. Se você continuar lendo no capítulo 23, ali de Mateus, Jesus chega a falar, vós que dão dízimo do cominho, do ender e da hortelã, mas nega o mais importante, o amor, a caridade, né, a obediência. Vocês fazem essas coisas, mas o mais importante vocês negam. Vocês querem ser tão fiel. Vocês, com um mosquito, engolem um cabelo. Por isso que Jesus diz, e hoje não é diferente. Todos esses homens que você vê em cima das tribunas, paletó e gravata, segue a vida dele para você ver quem ele é. Ali ele é um santo. Fora dali, o que ele é? Ele é um traste qualquer. Meu irmão, eu acho que você entendeu bem esta mensagem. É o que está acontecendo nos nossos dias de hoje. Por isso que nós, da graça, estamos combatendo contra esta mentira. Fica com esta palavra. Que a graça de Deus permaneça sobre a vossa vida. Curte e compartilhe e eu te agradeço antecipado. Muito obrigado. Graça e paz para todos vocês.